Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa manhã, glorificar e exaltar o teu nome, te agradecer pela oportunidade, Senhor, de poder mais um dia orar e receber a tua palavra, Senhor. Aquilo que o Senhor já ministrou no coração do pastor Rogério. Que o Senhor use, Pai, que nós venhamos abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração para nós entendermos e fazermos dessa palavra uma semente em nossos corações e que possamos refletir o grande perfume de Cristo em nós, através da tua palavra, Senhor. Por isso nós já te agradecemos, Pai, por essa mensagem, por essa palavra e glorificamos o teu nome, Senhor. Graça nós te damos, Senhor, por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Vem para cá, meu amado, com o coração cheio de alegria, para transbordar conosco aqui nessa sala. Amém. Bom dia, sala do transbordo, graças e paz a todos. Amém. Mais um dia que o Senhor nos permitiu vivenciarmos e que nessa manhã possamos meditar e, por misericórdia, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Amém. Nós estamos fazendo um curso de teologia e o dia desses um professor ele lançou um título e falou assim, ó, eu quero que vocês escrevam com esse seguinte título: Quem sou eu na fila do pão? E aí, no primeiro momento, a gente tinha entendido de uma forma equivocada, né? Porque da forma como ele falou, era para nós nos apresentarmos e dizermos quem nós éramos. E assim nós fizemos e a turma toda acabou fazendo um tipo de redação própria. Aí depois ele falou assim, olha, não era bem isso que eu queria. E aí depois ele declarou da forma como gostaria que tivesse sido. Aí já era, né? A gente já tinha escrito. Mas esse texto ele tem essa frase, esse desafio tem me chamado muita atenção. E ontem eu estava meditando, e não em mim mesmo, né, mas pensando num personagem bíblico, alguém que chama muita atenção, chamado Joabe, general do exército de Davi. E Joabe me chamou muita atenção pelo fato de, quando ele estava próximo de conquistar uma cidade, não é? Segundo Samuel, no capítulo 12, verso 26 ao 29, Joabe ele está próximo já de finalizar a conquista, mas aí Joabe ele vai e chama, pede para chamar Davi e fala assim: vem, termina de batalhar para que quando a cidade for conquistada, não seja o meu nome exaltado, mas sim o seu nome. Quando eu li o texto, eu falei assim: uau, esse homem aqui realmente é alguém que é leal, tem um poder gigantesco, tem consciência da fama, porque quando a gente vai voltar um pouquinho atrás, vocês lembram que Davi, ainda sendo um soldado de Saul, quando ele volta de uma batalha, o que que o povo lá canta, principalmente a mulherada? Saul matou milhares, e mais Davi matou dezenas de milhares. E aí Saul, ao invés de exaltar alguém que é um grande guerreiro, fica com ciúme, né? Dá aquela inveja toda, e daí para lá passa a perseguir constantemente Davi. E quando eu fiquei olhando o texto aqui, eu fiquei já pensando, bom, Joabe é um cara que já tem consciência de que fama é um problema. Você, às vezes, aí pode também ter problema com fama. Então, se te falta, às vezes, estrutura para poder lidar com isso, porque hoje a sua vida pode estar de um jeito tranquilamente. Mas quem será você na fila do pão daqui para frente? Se algo mudou, se as circunstâncias sejam financeiras, ou seja, até uma projeção, quem sabe na própria internet, a internet tem esse poder de levar você, de alavancar você a outros níveis. E eu, como você também já viu várias e várias pessoas que tiveram um tipo de vida estabilizada, um tipo de vida onde relacionamentos tinham um certo nível, mas depois da internet alavancou e as pessoas, ao invés de ficarem melhores, algumas entraram em depressão
e quiseram até tirar a própria vida. Isso aí são vários e vários relatos que você vê por aí. Então, muito cuidado com a fama, você que a busca, porque pode vir a acontecer e você não saber lidar com isso. Mas, voltando aqui para o texto, quando eu vi essa atitude de Joabe, eu falei, poxa, esse cara aqui realmente é alguém que vale a pena realmente nós termos do nosso lado, né? Ele sabe do lugar dele e não quer passar disso. Mas aí a gente vai começando a ver um pouquinho mais a história de Joabe. Joabe, que era sobrinho de Davi. Eu já tinha lido o texto, mas nunca tinha prestado atenção. Você já percebeu que às vezes você olha, lê um texto, vê às vezes a figura de alguém, e também não consegue às vezes perceber a proximidade. Joabe era filho de Zeruia, que era irmã de Davi. E por ter muita proximidade, era alguém que acabou fazendo com que essa proximidade trouxesse lealdade e com um bom convívio. Mas aí a gente vai vendo lá na frente, né? Joabe também começa a ser participante de uma forma indireta da morte de Urias. Joabe recebe a ordem de Davi. Talvez no momento ele não sabia o porquê, mas eu fiquei pensando em Joabe. Depois que Davi dá a ordem para que ele fosse lá para frente da batalha, e lá no calor, né, daquele combate gigantesco, perde-se alguns oficiais, mas Urias também morre. E aí o Joabe vem, manda a notícia para Davi, falando: olha, aquele que você queria que morresse, morreu. Eu fico pensando é o seguinte, Joabe também tinha o poder de destronar Davi, porque depois que a batalha tivesse terminado, e se realmente ele quisesse ter esse tipo de mentalidade para poder destronar, ele poderia chamar o exército todo e falar assim, rapaz, olha, eu, você, todos aqui fomos lá para aquele campo de batalha, porém o nosso rei, aquele que era para estar aqui com a gente, estava em casa fazendo coisa errada com a mulher do nosso amigo Urias. Então, rapaziada, se ele fez isso com aquele camarada, vai fazer com você também. Poderia ter incitado um tipo de um tipo de acusação tão grande, né, que você vê um exército todo que era aliado a Davi poderia ter sido disseminado ali algo e destronado Davi. E aí a gente vai olhando mais um pouquinho o comportamento desse homem chamado Joabe e vai vendo que ele é alguém, por ser familiar, ele também participa de algo interessante. Quando Absalão mata Amon e Absalão vai embora e fica afastado do rei, lá na frente, segundo Samuel, capítulo 14, vai dizer que Joabe percebe a tristeza de Davi. E aí, por perceber a tristeza de Davi, Joabe tem uma ideia sensacional, contrata uma mulher, instrui a mulher daquilo que ela deve fazer, e assim aquela mulher disfarçada de viúva conta toda uma história para Davi, sensibiliza Davi, mas no final das contas o Espírito do Senhor também está sobre Davi, e aí agora Davi começa a entender que foi Joabe que arquitetou toda aquela ideia ali, e Davi concorda com Joabe e manda chamar Absalão de volta. Eu quero deixar algo bem claro aqui. Tem gente que não vai poder voltar no tempo que você quer. A diferença entre Davi e Joabe são inúmeras. São homens de grandes talentos, mas tem algo principal que sobressai em Davi. As, a, as ideias de Davi, os projetos de Davi, os ímpetos de Davi, primeiro passavam por oração. Você vai perceber que em várias e várias situações aqui, Davi, quando ia para combate, Davi, quando ia para missões especiais, ele primeiro perguntava ao Senhor: Senhor, posso eu ir? Vocês lembram quando Davi está em combate e precisa sair da cidade? Quando ele volta, a cidade está saqueada e foram todos sequestrados. Davi, naquela situação ali, Davi faz duas perguntas que, quando eu li, eu fiquei pensando, rapaz, mas a gente, por emoção, a gente nem vai perguntar ao Senhor sobre isso.
nós vamos partir atrás dos nossos entes queridos, mas Davi faz uma pergunta assim: Senhor, devo eu ir? E depois ele faz uma outra pergunta: e se eu for, terei êxito? Todas as vezes, quando nós estamos no ápice do problema, querido, lembre-se de perguntar ao Senhor. Aí você vai perguntar assim: mas e se o Senhor não concordar? Aí a palavra do Senhor vai dizer assim: que os planos dele são maiores do que os nossos planos. Ele está sempre à frente daquilo que vai acontecer, queridos. Então, eu não sei qual é o problema, principalmente quando a gente vai olhando aqui para o texto, a gente começa a entender que é algo mais próximo, é familiar. E quando é familiar, a gente sofre demais, porque você quer, talvez, alguém que conviveu com você tanto tempo, próximo de você. Mas antes de querer que essa pessoa volte, ore ao Senhor. Aí você vai perguntar assim, mas e se o senhor fala assim que não é para vir? O que que eu faço com as minhas emoções? Você vai precisar aprender a tratar dela, porque lá na frente, esse mesmo Joabe que criou todo esse cenário para que Davi fosse convencido de trazer Absalão de volta, começa a entender que tudo que ele se esforçou passa a ser um problema para ele mesmo. A gente chama isso até de tiro no pé. Você aí já deu tiro no pé? Em algum momento você já tentou interceder por alguém? Você tentou se esforçar para que houvesse reconciliação com alguém? Depois que a pessoa veio, em vez de ter sido bênção, tornou-se um problema muito grave. Queridos, nós somos sujeitos a ser os reconciliadores. A palavra vai dizer que a gente precisa, né, até agir disso, nós estamos sujeitos ao ministério da reconciliação. E reconciliação, depois que acontece, não é muito lindo, não dá vontade de celebrar, você fica numa alegria muito grande. São pessoas, às vezes, que conviveram tanto tempo dentro do mesmo ambiente, mas rupturas aconteceram, e aí vai chegar o Natal, né? Vai chegar o ano novo, e era aquele momento de reunião, e alguém, quem sabe, alguém que fazia parte daquele ciclo não está mais. E você percebe que lá na mesa ficou faltando alguém. E o seu desejo, como de qualquer uma outra pessoa, é trazer de volta. Mas se essa é a sua vontade, queridos, ore ao Senhor. Porque talvez o tempo de maturidade para aquele que foi, ou para aquela que foi, para voltar, vai precisar passar por processos. E nós acabamos, na maioria das vezes, nós acabamos influenciando o processo, nós atrapalhamos o processo de quebrantamento daquele que foi, queridos. E quando você atrapalha o processo por causa das suas emoções, as consequências vêm. E quando as consequências chegam, elas são terríveis. E aí a gente volta lá para a situação de Joabe e de Absalão. Absalão volta, o rei manda ele ficar em casa. Aí o próprio Davi não vai visitar o próprio filho, porque ainda não era tempo. Se tivesse sido tempo, de acordo com o Senhor, seria completamente diferente. Esse menino volta, Absalão, fica um tempo, não é recebido pelo rei. Dentro dele agora mostra a realidade de quem ele era. E aí, revoltado, ele quer falar com o rei. O Joabe, que era o intercessor, passa a não dar muita atenção. Aí agora, Absalão dá ordens e vão lá e mexe nas finanças. Porque quando mexe na finança, a gente fica brabo mesmo, né? Às vezes as pessoas podem até usar de algumas palavras. Mas Absalão manda tacar fogo na plantação lá de Joabe. Tacou fogo na plantação de Joabe e mexeu agora nos rendimentos. Ah, agora, querido, Joabe vem bravo pra caramba. E aí, porque ele foi agora de uma forma afrontado, ele acaba acelerando agora esse tipo de processo para levar Absalão até lá. Mas amadureceu esse sentimento de Absalão. E Absalão agora já não está mais satisfeito somente em ter voltado. Existem revoltas reais aqui dentro dele e agora ele cria um plano para poder tomar o trono do próprio pai. E quando a gente vai lendo, né, segundo Samuel, a gente vai percebendo essas falhas de caráter de alguém que era para ter sido muito grato, alguém que teria
que declarar: Pai, muito obrigado por me trazer de volta. Eu realmente matei o meu irmão, eu fiz algo terrível. Me perdoa, me aceita de volta, me permita que eu possa é, reconquistar a sua confiança de novo, a nossa amizade, antes de tudo, porque às vezes nós estamos juntos dentro do mesmo ambiente, mas algo, quando é afetado, é terrível, é chamado afeto, né? O afeto, quando ele é envenenado, quando o afeto ele não é trabalhado, queridos, as consequências também vão chegando. Então, faça o possível para manter o afeto com quem você está próximo. Às vezes, aquela pessoa que está próxima, ela cria algumas situações que realmente te ferem, mas família não é nada muito diferente, né? Cada um depois do lado do muro de cada um lá, a realidade é uma, mas a gente precisa aprender a lidar com isso, por isso que a aproximação com a palavra de Deus vai fazendo com que alguns sentimentos daqui sejam extraídos, você torna-se mais flexível. A outra pessoa que convive contigo precisa ser instruída. A gente sabe que tem aquela galerinha do coração endurecido, a palavra vai falar de coração até embrutecido, aí ficou pior ainda. Mas tudo é possível ao que crê, queridos. O nosso papel é falar do amor do Senhor, vivenciar o amor do Senhor, se esforçar no dia que não queres se esforçar, mas são essas as etapas que vão fazendo com que nós amadurecemos para que possamos ter bom relacionamento com o nosso próximo. Bom, Joabe, ele criou o plano, né? Jeremias, capítulo 17, verso 9, vai dizer que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Joabe, com toda boa intenção, criou. Mas agora, quando esse homem voltou, Absalão, ele cria um problema. Depois do problema feito, o ambiente ali já começa a mudar. Depois que Absalão agora ele consegue arquitetar essa tomada do próprio reino, do próprio pai, Davi precisa correr, né? Segundo Samuel, lá no capítulo 15, vai dizer que Davi precisa da linha na pipa, como diriam aqui no Rio. Precisa correr demais para poupar a própria vida. Davi vai. Joabe continua apoiando Davi, mas começa já a pensar assim: rapaz, olha, tudo isso é culpa minha. Por que que eu fui me meter nisso? Eu sei que a nossa intenção sempre é fazer o bem, mas cuidado quando você for fazer o bem. Pode gerar, às vezes, quem sabe, alguém ter que sair da própria casa que não precisava sair. Vai estar trazendo alguém que não precisava vir no tempo devido. Eu talvez esteja falando algo para alguém hoje que fica pensando assim: puxa, eu queria ouvir hoje uma palavra de consolo e conforto, porque eu estou passando por uma situação dentro da minha casa, dentro da minha família, assim, queridos, mas entenda o seguinte: a palavra do Senhor, ela vai trazer lições para nós que muitas das vezes é igual a Atalaia Jurubeba. Alguém lembra dessa Atalaia Jurubeba? Eu era pequenininho, aí tinha uma propaganda que dizia assim: Atalaia Jurubeba, amarga, mas resolve. Então, tem coisas, às vezes, que elas vão vir amarga para a nossa vida. Falando em amarga para a nossa vida, a tia Lili, lá na nossa igreja, ela deu um xarope chamado Cura Tudo. Gente, eu fui experimentar aquilo, pensa num treco amargo mesmo, mas está dizendo lá que cura tudo, então, ou seja, não foi doce, não é prazeroso beber aquilo, mas entendendo o seguinte: tudo aquilo que é muito doce às vezes pode te trazer problema, mas o amargo, às vezes, da forma como chega, queridos, ela vem fazendo algo excelente, ela vem limpando o que precisa ser limpo. Bom, nós já sabemos, se você já deu a história de Joabe, você vai perceber que lá na frente dá problema, né? Davi ainda assim tem esperanças de tratar alguém rebelde, mas Joabe já consegue entender quem é agora Absalão, é primo dele. E aí essa questão de familiar, essa proximidade não permite Joabe agora obedecer à ordem do rei.
e o rei diz assim: olha, nós precisamos poupar Absalão. Joabe não tem essa mesma ótica de Davi, ele é pragmático. E quando a gente vai olhar que essa questão do pragmatismo é aquela pessoa que ela não respeita leis, ela é completamente irracional. Fez algo que não está de acordo, ela age segundo a razão. Bom, e aí vocês já sabem o que vai acontecer. Absalão, no momento de fuga, corre, ele tem um cabelo que a Bíblia vai dizer que é sensacional. Eu fico pensando na mulherada quando lê o texto lá vai falar, né, que Absalão tinha um cabelão dava tanto de peso. Você já pensou? O cara era um excelente fabricante de peruca natural, que todo ano quando cortava o cabelo pesava demais. Mas esse homem com tantas e tantas virtudes, um homem alto, era alguém que se destacava dentro lá do próprio reinado, mas ele tem esse coração voltado para a vingança, queridos, ele fica preso lá nos galhos. Joabe, quando sabe daquilo que acontece, dá ordem para matar. Agora, é interessante, um próprio submisso de Joabe começa a tentar trazer para Joabe a consciência, rapaz, olha, o rei mandou a gente poupar ele. Se eu fizer isso, eu vou estar desobedecendo uma ordem lá de cima. Joabe já estava ferido, queridos. Joabe já tinha perdido toda aquela consciência daquilo, de todo o esforço que ele tinha feito. E aí ele mesmo crava no peito lá de Absalão a flecha, e depois os outros vêm e acabam de executar. Lá na frente é apresentado a notícia diante de Davi. E aí você fica pensando assim, agora alguém com uma autoridade muito grande ainda está muito entristecido. Mas eu fico admirado ainda com Joabe, porque Davi já tá tão deprimido. E Davi agora começa a cair a ficha, né? Poxa, por que que eu não atendi? É meu filho Absalão, meu filho Absalão. Ele entra num tipo de depressão tão grande que agora Joabe, ainda assim, esse homem que é o pragmático, é aquele que tem a direção segundo a razão, vai chamar Davi e fala assim, rapaz, então para você seria melhor que todos nós tivéssemos morrido e o teu filho, esse aí é o errado, se tivesse vivo te agradaria? Vai lá, rapaz, e fala para os teus soldados, tem muita gente lá que lutou por você. Fala com eles lá que não é dessa forma aí, porque o teu comportamento aí está entristecendo e está deixando todo o teu soldado muito mal. Vai lá e se retrata com eles. Às vezes você vai ser chamado a atenção, queridos. Porque ferimento, quando ele é muito próximo, né? Quando é alguém ligado a gente de uma forma muito próxima, ou alguém que é o seu próprio parente, ele pode errar, ele pode realmente vacilar demais e você tenta encobrir aquilo ali, porque agora os sentimentos afloram. É, tudo é questão mesmo do Senhor estar nos direcionando, nos trazendo maturidade. Há muito tempo atrás, tinha ido lá na nossa oficina um homem, e esse homem ele tinha dito sobre uma pregação da igreja lá que ele pertencia, e quem foi lá pregar foi um judeu, e o judeu ele tinha falado sobre um fruto lá de Amós, vai falar sobre o figo silvestre, né? E ele dizia que esse fruto lá que Amós tratava, que era responsável por tratamento do fruto, o fruto ele precisava tomar um corte. Quando ele tomava o corte, acontecia agora um amadurecimento, mas só acontecia o amadurecimento se sofresse o corte. Se não sofresse o corte, o fruto saía do estado do verde para o podre, sem passar pelo amadurecimento. E quando ele falou aquilo, eu fiquei muito admirado, fiquei pensando assim, puxa, às vezes na nossa vida a gente também vai tomar alguns cortes. Se não tomar o corte, se não houver tristeza por aquela situação, por aquele momento, você não amadurece. Então, eu sei que às vezes embates, eles precisam, né, acontecer, e às vezes nós empurramos esses tipos de embate lá para frente, querido, mas quando é questão de proximidade, você vai precisar ter coragem para poder trazer assuntos, vai ferir, quem sabe aquela pessoa muito próxima de você.
Mas se não houver esse tipo de conversa, se não houver o ferimento, se não acontecer o tratamento da forma correta, não vai trazer maturidade. E se não tiver maturidade lá na frente, todos pagam as consequências. Então, nessa manhã, você possa entender que, ainda que você tenha desejo muito grande de trazer uma pessoa de volta para você, ore primeiro ao Senhor. E quando o Senhor te der sinal verde, você faz o seu papel. Se o Senhor ainda não te der sinal verde, querido, então continue orando pela pessoa da forma como você precisa orar. Mas nunca coloque a sua vontade na frente, porque quando você coloca a sua vontade na frente, consequências e mais consequências podem acontecer. E aí, lá na frente, a gente começa a olhar melhor esse comportamento de Joabe. Joabe matou Absalão, criou agora um problema com o rei. O rei daqui para frente ele amaldiçoa Joabe e Joabe ele depois tem os problemas dele de ciúme, mata também quem não deveria matar e no final da história Joabe lá ele é assassinado por ordem de Salomão, filho de Davi, alguém que se destacou tanto, alguém que permitiu que o exército de Davi tivesse grande êxito, mas por comportamento próprio, por impulsos próprios, ele lá na frente, ele mesmo cria uma armadilha para a própria vida e ele é morto, queridos. Então, entenda o seguinte: quem é você na fila do pão? Se você hoje é alguém que precisa ganhar maturidade, vá tendo relacionamento com o Senhor, é o Senhor que vai estar te direcionando para que você não venha tomar suas próprias escolhas e gere consequências para quem está à sua volta. Quando a gente busca maturidade, o processo talvez vai ter dias de choro, mas lá na frente, lembra que a palavra vai dizer, né, Salmo? O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vai vir pela manhã. Não coloque as suas emoções à frente das escolhas, porque elas vão fazer manipulações. Quem sabe que lá na frente alguém que era para estar muito bem na fila do pão possa trazer problemas e consequências trágicas para o ambiente onde você vive. Eu fui dar uma volta no carro com o cliente essa semana, foi segunda-feira, né? Hoje é quarta, segunda-feira, e o cliente, no final da história, estava falando assim, rapaz, agora eu sou separado. Aí eu falei, opa, rapaz, mas você está separado? Foi casado quanto tempo? Ah, muitos anos. Aí eu falei, rapaz, mas ainda dá tempo. Aí ele foi e falou algo para mim assim, rapaz, olha, não vai ser assim agora. Com quem eu fui casado, eu fui acusado de tantas coisas, de várias formas. Então, a nossa convivência tá boa. Ela está morando lá e eu estou morando aqui. A filha está comigo. E a gente tem esse hábito, né, do conselho pastoral de tentar ajudar. E aquele cara, quando ele falou assim, olha, tá bom ainda do jeito que tá. Se lá na frente mudar, a aproximação de novo. E aí eu entendi exatamente agora, quando a gente quer ser um Joabe. Às vezes a gente quer trazer alguém que não pode ser trazida de volta agora. Vai ter um tempo certo, segundo a vontade do Senhor. Então, nós possamos buscar maturidade, lidar com as emoções que estão aqui dentro e orar ao Senhor antes de nós tentarmos fazer aquilo que o nosso coração deseja. Porque lembra de Jeremias, capítulo 17, verso 9, enganoso é o coração, cuidado com os enganos que ele mesmo aqui produz aqui dentro. E você fica pensando, poxa, mas é para o bem. Cuidado. O bem agora pode se tornar um mal lá na frente. Quem é você na fila do pão? Essa é a pergunta nesse dia, para que você possa meditar e buscar ao Senhor a direção correta. Se você está fazendo uma trajetória, pergunte ao Senhor, Senhor, eu estou indo no caminho correto? É dessa forma mesmo? Preciso parar, preciso ouvir mais, preciso voltar para que não possa gerar sequelas terríveis para dentro da minha casa, para dentro da minha família, para minhas finanças, para o relacionamento, para o ministério. Quem sou eu na fila do pão? Estou lá na frente, estou no meio, estou próximo de chegar ao propósito. É preciso ficar aqui. Senhor, eu estou muito atrasado, eu preciso sair dessa zona de conforto, eu preciso me empenhar mais. Então, queridos, que cada um aqui possa fazer essa pergunta nessa manhã. Quem sou eu na fila do pão? Eu não sei em que estado, em que estágio da fila você está,
Mas já já você vai ser atendido, tá? Entenda o seguinte: quando você for, que você possa extrair o melhor, que você possa estar direcionado pelo Senhor. E assim eu deixo essa palavra nessa manhã. Chamo a minha amada, que também está na fila do pão. E quando fala fila do pão, eu lembro lá da Lila. É, Lila. Lila lá na padaria, vai ter gente lá na fila do pão. A Lila vai poder dar conselhos para quem está na fila do pão, literalmente. E esse é o nosso papel, é tentar orientar, mas oriente segundo a palavra, não oriente segundo os teus sentimentos, porque ele pode gerar muito mais problema do que soluções. Amém? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ó Pai, nos direciona. A tua palavra, Senhor, ela nos orienta daquilo que devemos fazer. Ajuda-nos, Senhor, a nos desprendermos, ó Deus, daquilo que precisa, Senhor, ficar de lado. Ajuda-nos, Senhor, a entender o teu tempo, Senhor, o teu agir. E que possamos, ó Pai, ter o coração sensível à tua voz. Termos, Senhor, a nossa força renovada na direção correta. Ajuda, ó Deus, cada um que aqui está, Pai, em nome de Jesus. E que lá na frente, Senhor, possamos colher grandes e grandes testemunhos, tudo para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Abençoa, Senhor, o dia de cada um dos teus servos. Conceda-nos, Senhor, um restante de semana abençoado, pois assim nós oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia e paz a todos, porque lá na oficina tem muita diversão hoje. Muito. Amém. Meu Deus, quanto aprendizado em 40 minutos. Obrigada, amor. Obrigada a você que esteve aqui comigo. Amanhã é quinta de oração. Aguardo você aqui. Beijo no seu coração. Obrigada, Lila. Tchau, tchau. Paz a todos.